Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um programa Diversas, o Direito por Elas, nesse formato especial, né? Atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Estamos todas em casa, mas aqui trabalhando sempre, pensando em vocês. E o tema não poderia ser diferente, ainda dentro da questão da pandemia da coronavírus. Dessa vez a gente vai falar sobre o sistema prisional e a Covid-19. Mas vocês sabem que as prisões no Brasil, elas são muito populosas, tem mais de 800 mil presos, com um déficit de 171% de vagas, né? E as condições sanitárias são péssimas, são precárias. E pensando nisso existe já um debate na sociedade, inclusive o CNJ já fez uma indicação de que alguns presos, especialmente aqueles que estão em maior vulnerabilidade, como enfermos, idosos e mulheres grávidas, enfim, que eles fossem soltos ou cumprissem a pena de outra forma, mas em casa. Eu acho que talvez a Marcelinha pudesse introduzir para a gente as questões jurídicas que envolvem isso e as possibilidades. Eu vou mutar aqui para a cachorra não latir mais. Espera aí, gente. Então, a gente teve essa recomendação que foi expedida pelo CNJ no começo da pandemia, eu acho que há aproximadamente 3 semanas, foi logo no comecinho de março. Eles pediram uma recomendação para todos os juízes do Brasil para que eles reavaliassem os casos de presos provisórios e de execução de pena. E o que significa isso? Para determinados casos, para determinadas pessoas que possam fazer jus ao benefício ou da liberdade provisória ou de algum tipo de progressão de regime, para que essas pessoas sejam postas em liberdade. Claro, e aqui contextualizando por uma questão de segurança da saúde, né? E também por uma questão do nosso sistema prisional, para as pessoas que, claro, lá estão hoje inseridas. A gente tem um sistema extremamente, lotado. A gente tem aí um número muito grande de pessoas presas, um déficit muito alto de vagas no sistema prisional. E, enfim, para que essas pessoas não estejam em risco. E também aquelas pessoas que trabalham no sistema prisional, a gente também não pode esquecer, né? Eu acho que os agentes prisionais, enfim, os diretores das prisões, diretoras, tem muita gente envolvida num sistema carcerário como o do Brasil, que é imenso, e visando essa questão de saúde pública e a segurança dessas pessoas também, foi expedida essa recomendação pelo Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. E também tem a decisão, né, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo exatamente essa realidade do sistema carcerário brasileiro, onde ele também utiliza a expressão, que é uma expressão, inclusive colombiana, do estado de coisa inconstitucional, onde reconhece, portanto, que o sistema carcerário brasileiro, ele mantém aí uma violação generalizada e sistêmica de direitos humanos, tanto no aspecto do que envolve a proteção da dignidade da pessoa humana, mas também da rigidez física e a integridade psíquica daqueles que se encontram presos. Então, o que se impõe ali, e é reconhecido pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, é a exigência de providências estruturais com o objetivo de sanar essas lesividades. É curioso que tenha havido essa decisão, né, nessa DPF 347 já há muito tempo e que, de fato, nada tenha sido feito. Porque tem reconhece esse estado inconstitucional de coisas, mas nenhuma providência efetiva é tomada. Então, nós temos aqui uma população prisional que ultrapassa 800 mil pessoas, né, num déficit de vaga, como já dito pela Gabi, de 171%. Nós temos pessoas alojadas numa mesma cela e, de acordo com as normativas, que o Brasil é signatário da Lei de Execuções Penais, das regras de Mandela, que disciplina ali os direitos da pessoa presa, a cela deve ter 6 metros quadrados por pessoa. Então, nós temos celas muito pequenas que não atendem aos espaços determinados, onde caberiam 10, que tem 50 pessoas. Né? Então, é temerário. Existem unidades aqui em São Paulo que o déficit ultrapassa 300% de vagas. Então, nós estamos falando de um lugar efetivamente muito insalubre,
nós temos nas unidades prisionais racionamento de água, então nós não temos, muitas vezes, como o preso sequer fazer a sua higiene pessoal corretamente. Não há entrega de efetivos kits de higiene, contendo pasta de dente, sabonete, enfim, shampoo esquece, quem tem que encaminhar são os próprios familiares no jumbo. Então, nós temos um sistema caótico, né? E agora, com a Covid, a propagação disso, ela é inevitável dentro das unidades, né? Porque, como bem disse também a Gabi, nós temos agentes penitenciários que estão aqui fora todos os dias e que são levados para as unidades para o trabalho, né? De forma, enfim, que eles merecem todos os nossos aplausos também, porque realizam um trabalho árduo, e que todos os dias também são agentes propagadores e recebedores, e que propagarão, por vezes, para suas famílias e assim por diante. Então, é um sistema caótico que, embora a decisão do STF tenha sido linda, ela não tem, na prática, absolutamente nenhuma ação. E isso vai resvalar no massacre dentro das unidades prisionais em razão da Covid. E pelo que eu entendi, Pri, tem uma divergência aí no judiciário em atender as recomendações do CNJ, né? Porque o CNJ, embora tenha sugerido que seja analisado caso a caso, eu não sei se tem algum tipo de mutirão aí para isso, a gente vê alguns casos um pouco assim, eu posso até dizer duvidosos no ponto de vista ético, né? Teve uma juíza, acho que foi no interior de São Paulo, se eu não me engano, Guararema, que negou a liberdade provisória de um preso, alegando que ele teria violado a lei penal, então se ele não conseguiria seguir as regras penais, ele também não conseguiria seguir as regras de quarentena, enfim, as regras da vigilância sanitária, as recomendações de saúde. E é interessante que o caso dele é um caso de preso provisório, ou seja, ela antecipou o julgamento, que também não caberia uma magistrada, né, fazer isso. Olha, ele violou a lei penal, então ela já está pré-julgando, ele está preso preventivamente ainda, ou provisoriamente, eu não sei exatamente qual que é o caso dele. Também teve um outro caso de um desembargador, e esse, se eu não me engano, foi até para o STF, enfim, eu não lembro se foi para a corregedoria, mas depois eu posso, alguma de vocês pode depois me ajudar aqui, mas que ele alegou... Foi para a corregedoria, né? E ele alegou, e acho que até o Toffoli fez algum comentário sobre isso, e ele alegou que ele não poderia conceder a prisão domiciliar para uma presa que já estava em regime semiaberto, ou seja, ela já estava indo para a rua, mas tinha que voltar para a prisão para dormir só, né? Regime semiaberto é isso, a pessoa trabalha fora e volta para dormir. E ele não poderia conceder a ela prisão domiciliar, porque afinal todo mundo, né? Todo mundo está sujeito a pegar o coronavírus, e só os 3 astronautas que estão numa estação espacial que não estão sujeitos à pandemia. Ele debochou da situação, que é uma situação de saúde pública. Por outro lado, teve uma juíza do CPP de Tremembé, que ela libertou 150 presos, que, acho que, se eu não me engano, todos enfermos ou idosos, pois o presídio tinha passado recentemente por uma rebelião, não foi causada por eles, e a enfermaria, os medicamentos, tudo foi destruído, e ela, se baseando nessa decisão do CNJ, ela libertou 150 presos. Isso saiu muito na mídia, na minha opinião, foi louvável, mas é de se estranhar, né? Esse impasse entre o próprio judiciário. Estranho isso. Sim, sim. As decisões são mais antagônicas possíveis, né? Assim, é uma coisa de maluco. Nós não temos uma uniformidade nas decisões dos nossos tribunais, infelizmente, entre juízes e tribunais. E por essa razão se alega haver tantos recursos por parte da defesa, porque, infelizmente, os juízes de base não atendem às recomendações dos órgãos máximos, tanto do STF e do CNJ, como a gente pode perceber já nesse momento, né? Veja, porque as recomendações do CNJ, elas são no sentido de liberação de pessoas num grupo específico, de grupos vulneráveis, né? Não é para toda e qualquer pessoa. O IDDD, antes do CNJ lançar essa recomendação, ele havia entrado com um pedido liminar no STF, nessa ação em que o STF declara nossa prisão em estado inconstitucional de coisas, para também a liberação de pessoas em grupos de risco, pessoas que deste grupo todo que não tivessem praticado crime com violência ou grave ameaça. Então, não é vamos soltar todo mundo, embora minha opinião pessoal, falando de cristã, acredito que estando em grupo de risco, as pessoas tinham que ser soltas, porque a questão não é segurança pública só, é saúde pública e vem em primeiro lugar no nosso patamar de direitos.
né? Mas nem vou entrar nessa esfera porque ela é super polêmica. Então, nós estamos tratando de um grupo super restrito. O que essa juíza faz? Ela observa as recomendações ali do CNJ e ela dá cumprimento, porque a unidade não só é que foi exclusiva de uma rebelião por parte de uma parcela muito pequena de presos e que teve ali danos, né, sérios estruturais, que é a unidade, a única possível a ser aplicada as medidas, já que as diversas unidades passam pelos mesmos problemas. Os dados do DEPEN, os dados do próprio CNJ demonstram que somente 37% das unidades prisionais têm atendimento, equipe mínima de saúde. O que isso significa? Que sequer as unidades prisionais contam com médico e enfermeiro. Então, só 37% delas contam. E isso, esses 37% que eles dizem que contam, não é que tem um médico diariamente. Tem um médico a cada 15 dias para fazer tratamento, consulta ambulatorial, aquela para poder verificar se a pressão está baixa, alta, diabetes, e isso. Então, não há tratamento efetivo dentro de unidades prisionais. Nós temos um grupo de risco de aproximadamente 230 mil pessoas. Tem portadores de tuberculose, HIV/AIDS, hepatite, sífilis, diversas outras doenças respiratórias e outras que causam, não é tudo isso. Então, é muito lógico, a juíza foi muito corajosa, acertou, eu só tenho que dar parabéns e ficar muito triste em relação à decisão dos demais. Tem uma outra questão, Pri, até decorrente do que você acabou de afirmar, que hoje envolve um conflito entre esses posicionamentos adotados pelo CNJ e as atuais palavras do ministro Moro. Então, quer dizer, o viés do ministro Moro vai muito relacionado à questão da segurança pública, dentro de um momento onde a questão da segurança com a saúde ela se torna algo aí preponderante, pelo menos em relação a determinados aspectos, como você levantou. Como que é possível, não sei, de repente a Má poderia ajudar a esclarecer um pouco mais do ponto de vista penal quais seriam as situações ensejadoras dessa liberdade? Porque eu acho que é um ponto que às vezes não fica tão claro, né? A gente vai ter aí alguns grupos que vão poder fazer jus disso, como eu estava falando no começo. É isso que você me perguntou, né, Ju? É mais ou menos isso, tá? Que vão fazer jus a esse benefício. Então, a gente tem a questão dos presos provisórios, aqueles que, por determinado motivo, tenham sido mantidos presos e que essa questão possa ser reavaliada, mas aqueles casos, claro, de menor potencial ofensivo e menor periculosidade, né? Não são aqueles casos extremamente graves, não estamos falando aqui dos casos mais graves, mas aqueles em que de fato possam fazer jus ao benefício da liberdade provisória. A gente sabe que, principalmente lembrando uma questão que a gente já falou em outros programas, a gente tem uma grande população, uma boa parte da população carcerária, a maior parte, que são os presos por tráfico de drogas. As mulheres, por exemplo, a grande maioria são presas por tráfico de drogas. E a gente sabe que essas pessoas não são traficantes, essas pessoas são usuárias. Então, esse pode ser um exemplo. Esses usuários que têm ali todo aquele perfil de usuário e que possam ser colocados em liberdade. Eu queria até lembrar, eu vi uma notícia, eu acho que foi na sexta-feira, dia 3 de abril, o CNJ o STJ, então o Superior Tribunal de Justiça, quem teve que dar liberdade para um idoso por conta da recomendação do CNJ, que a gente estava falando, que tinha furtado 3 barras de chocolate. Imagina, o STJ teve que se manifestar, libertando essa pessoa, um idoso, que furtou 3 chocolates. Gente, só no Brasil tem isso. É sério, tipo, 3 chocolates, mas vamos lá. E eu acho que existe aí uma preocupação, claro, das pessoas por conta da segurança pública, mas, a meu ver, essa é uma questão que existe já há muito tempo, talvez desde que o Brasil começou a ser Brasil, e eu acredito que não vai ser hoje que a gente vai modificar a questão da segurança pública no Brasil. Claro, a gente precisa aí do Estado nas ruas para que isso funcione, mas, enfim, a gente tem hoje uma questão de saúde pública. E aí, assim, só para te cortando um pouquinho, mas estava pensando aí durante a sua fala, né,
que a gente, antes dessa pandemia, da coronavírus, uma coisa que estava muito em debate, até eu e a Ju, a gente tem participado de uns grupos de estudo para discutir a crise da democracia e também a crise do capitalismo. Você vê que as pessoas ficam assim, além da questão da baixa lesividade, né, que fala, olha, eu gaguejando aqui, daqueles presos que podem eventualmente ser soltos ou cumprir a pena em regime domiciliar, enfim, além da gente considerar isso, a gente tem que considerar que a maioria dos presos hoje já são pobres, negros, periféricos. Existe uma política de Estado de encarceramento em massa já. São muitos presos aí que são traficantes. A Pri até já me ensinou muito sobre isso, né? Que muitas prisões são por tráfico de drogas. E os presos, na verdade, eles são esses pequenos traficantes. Eles trabalham no tráfico por questão da exclusão social, da marginalidade. Então, existe uma ausência do Estado, uma forte ausência do Estado, né? A ausência de educação, a ausência de inclusão, né? Então, a gente chama até de encarceramento em massa, necropolítica. Depois a gente está estudando até esse tema hoje, a gente vai depois debater um livro sobre isso. Enfim, todas essas questões me trazem aqui essa ideia de que qualquer coisa, qualquer confinamento forçado numa situação em que todos estão cumprindo afastamento social, mesmo que sejam presos, condenados, enfim, isso não importa. Eles são também detentores de direitos humanos. Eles também devem ter direito à saúde, direito à proteção do Estado. Até porque aqui a gente não tem pena de morte, tortura e abandono não é admissível por nenhum tratado de direitos humanos que eu possa imaginar, né? Então, a gente tem que considerar isso como uma questão humanitária mesmo, né, Ju? Sim, sim. E se eu posso contribuir de alguma outra forma, também acho que uma discussão que envolve essa questão da inclusão social mexe muito com o sistema econômico. Então, existe também um diálogo bastante interessante a respeito da adoção do sistema capitalismo como motor de uma possível desigualdade. Então, lembrar que assim, existem vários perfis de capitalismo e pensando aqui no Brasil, em termos do que a Constituição prevê, ao lado do sistema econômico, que é o capitalismo, também prevê um modelo social, tanto que a gente poderia falar aqui num liberalismo social, porque é um capitalismo voltado à proteção de questões sociais, a questão da inclusão, ou seja, existe uma proteção ao trabalhador, ao consumidor, que é o que, né, assim, vai mover aí a atuação econômica. E eu acho que esse contexto do Covid, ele leva a uma dimensão onde essa desigualdade, ela fica assim, lógico, já era de conhecimento de todos, mas ela mexe muito porque muitas pessoas dessas encontradas em uma posição de vulnerabilidade vão sofrer em maior medida com tudo isso. Então, existe também um problema econômico ao lado de uma questão pública que desafia também, muitas vezes, a tomada de determinadas decisões. Mas o fato é, à luz dessas pessoas, é preciso que o Estado ele assuma uma posição mais interventiva, procurando proteger essas pessoas dentro desse contexto, que é um contexto extremamente atípico. Então, ele deve agir de forma mais interventiva na proteção desse grupo. Então, e a gente tem até já uma medida do Estado, né, no Brasil, um auxílio emergencial para aquelas pessoas que estão hoje em baixa renda, que é o projeto de renda básica emergencial do governo, muito similar ao Bolsa Família, que foi lançado há pouco tempo, passou pelo Congresso Nacional, a Presidência da República sancionou, editou uma medida provisória para que isso entrasse em vigor, já entrou em vigor. A gente está aguardando só os próximos passos para como essas pessoas vão ter acesso a isso. Já se sabe que as pessoas terão acesso, as pessoas que já estão atendidas pelo Bolsa Família, por exemplo, elas vão ter esse acesso a princípio, primeiro na linha da ordem de como isso será pago, e essa assistência é de R$600 a R$1.200, né, por família. Enfim, a gente tem uma intervenção estatal extremamente necessária, porque aquelas pessoas no trabalho informal, que é para quem cabe essa medida,
elas tenham acesso ao mínimo, né? São aquelas pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que realmente podem chegar a passar fome. A gente sabe que nesse país o que existe é pessoas passando fome. Então, a gente vê uma intervenção estatal nesse caso. Não, é incrível que a gente começa falando de prisão, vai para economia, aqui nós somos incríveis, né? É diversas mesmo o programa. Achei excelente a colocação da Ju com relação às várias formas de capitalismo, porque nós não pensamos nisso, né? Quando nós estamos falando de incentivo, de intervenção do Estado na economia, de forma a possibilitar a sobrevivência, né? Não é nem qualquer outra sustentar luxo, não, é sobrevivência de parcela muito significativa da sociedade, o quanto isso não tem relação... é um país capitalista, então isso não poderia ser dessa forma. Não, porque os capitalismos, eles são diferentes, né, de acordo com cada país. E o nosso constituinte entendeu que aqui o Estado deveria ser forte na atuação de promoção de igualdades, né, na promoção de direitos sociais, que a saúde, a alimentação, moradia e educação, e, enfim, eu acho que e as colocações da Má com relação a esse incentivo, a essa intervenção do Estado na economia, eu achei excelente. Acho que ainda, na verdade, são um pouco tímidas para o tamanho das desigualdades do Brasil, para o tamanho das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, espera-se do governo uma atuação ainda mais firme com relação a incentivos mesmo fortes, para que o mercado não pare, para que as indústrias não parem, para que os empregos não sejam cessados, para que a gente continue se mantendo, mesmo nessa época de crise, mantendo as nossas saúdes, porque com o trabalho tudo vai ser recuperado, né? Eu tô falando sempre muito, gente, desculpa. Eu vou ter que... Eu queria até comentar mais sobre isso. Também queria ter feito uma intervenção ali entre a fala da Ju e da Má sobre a questão da ressocialização dos presos também, né? Que o nosso sistema prisional pensa na ressocialização, enfim. Mas o tempo tá acabando. Foi estruturado para isso. Aqui em cima começou uma martelada. São as inovações aí de gravar em casa. Então, vamos ter que terminar o programa, pessoal. Queria pedir para vocês continuarem interagindo com a gente pelo Instagram, mandarem sugestões, digam se gostaram ou não desse vídeo, compartilhem, né? Sugestões também para os próximos programas. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem em casa. Tá bom? Tchau.